Meu nome é Alexandro, eu sou um dos administradores e moderadores do perfil do Instagram Monique é Inocente. E nós entendemos que esse perfil ele está em defesa da professora Monique no sentido de que a gente vai se manter independente em relação às visões da defesa, da acusação e de outras questões, porque o chamado caso Henri, ele se tornou midiático e há muitas contradições nisso e às vezes há contradições até internas. Nós tomamos então a postura de nos mantermos neutros, porque o nosso foco é a inocência da Monique. Por que a gente acha que a Monique é inocente? Porque a Monique ela é inocente desde os primeiros passos. Quem assiste a tudo, quem acompanha tudo sem essas paixonites imantadas de misoginias, que é assim, uma mulher foi acusada disso, então a gente quer que a mulher seja condenada. A gente chega perto, desde as primeiras entrevistas, eu, por exemplo, via que alguma coisa estava acontecendo com aquela mãe que havia perdido aquele filho. Como que a professora Monique perdeu o Henri? Ela estava adormecida, foi acordada pelo seu então companheiro dizendo que o menino estava em PCR, ela até diz no depoimento dela que ela não sabia o que era isso. E a partir daí vem toda essa gama de calúnia, injúrias, difamações, mentiras, loucuras, mancomunações político-jurídicas. Eu estou falando aqui de um processo que se iniciou ali em meados de abril de 2021 e nós estamos indo para, daqui a pouco, 2024, 3 anos de processo. E o que esses 3 anos nos trouxeram? O que esses 3 anos nos fizeram constatar? Primeiro, a juíza, ao ver todas as coisas, ela concluiu com as provas que a professora Monique apresentou, ela concluiu pela inocência dela, tanto é que a juíza ela absolve a professora Monique das acusações de tortura, das acusações de falsidade ideológica, das acusações de coação no curso do processo. Ficou provado que é exatamente o contrário. Então, eu não entendo porque até hoje, passados 3 anos praticamente, as pessoas insistem em dizer que a professora Monique é até mais culpada do que isso. E aí que vem algumas coisas entre nós, do perfil Monique é Inocente, e parte da defesa, parte da família da professora, porque é o seguinte, o que a gente vai vendo aí? Primeiro, o senhor Jairo, a defesa do senhor Jairo, está sempre tentando colocar a Monique como uma coadjuvante do que aconteceu. Se o senhor Jairo é inocente ou não, é a justiça quem vai dizer. O que nós sabemos é que a Monique ela é inocente porque ela foi acordada com o filho dela morto. Então ela não tinha como saber disso. O que ela tem dito, por exemplo, é que tudo que se diz aí, dos laudos, dos relatórios médicos, tem a ver com a forma como o Henri saiu do hospital e não como o Henri entrou, porque o Henri entrou sem mancha nenhuma, sem nada daquilo que eles alegam, sem lesão nenhuma. Então, isso tudo foi sendo provado. Por outro lado, o que eu acho estranho é que a Monique e o senhor Leniel, eles tinham guarda compartilhada. E aí o que nós temos nessa guarda compartilhada? De um lado, uma mãe que acorda com o filho morto, sem saber o que tinha acontecido, e um pai que começa a dizer depois no decurso do processo, no decorrer do processo, que o filho dizia para ele dos abraços apertados, do tio Jairinho, e outras coisas mais. Então você tem aí um pai que tinha a guarda do filho, que sabia de alguma coisa e não tomou as providências nos meios cabíveis, e uma mãe que realmente não sabia de nada, porque se a gente vai olhar as conversas da babá, por exemplo, está provado lá por 2 episódios. A babá diz: não vou dizer a Monique o que está acontecendo, porque eu não quero entrar numa rabuda. São frases da babá. Em outro momento ela vai dizer lá para o namorado ou para o pai dela que ela tinha ganhado R$100 do Jairo para não contar a Monique que o menino tinha rasgado a blusa dela. Ou seja, a Monique não sabia desse episódio da blusa rasgada, a Monique não sabia dos episódios de que o Jairo pudesse estar atentando contra o filho, porque a babá disse isso. E isso não é coisa que ela disse em depoimento, não. Isso é coisa que foram constatadas nas conversas. Aí eu acho estranho que parte da defesa meio que ignora essas coisas, porque tem a possibilidade da conversa ter sido manipulada. Olha, se essa conversa da babá com os seus entes foi manipulada, então foi uma manipulação que favoreceu em muito a professora Monique, porque quanto mais você vai lendo a conversa da babá com os familiares, mas fica constatado que a professora Monique
realmente não sabia de nada. Ah, por que você acha que ela é inocente? Por todas as outras questões que nós cansamos de explicar. Eu até digo lá no perfil, né, a gente diz lá que comentários caluniosos ou sobre coisas já respondidas são sumariamente excluídos. Por quê? Porque olha só, ai, a Monique, ela foi ao salão. Mentira! A Monique, vendo que o pai do menino tinha feito uma camisa só para ele e para a família dele rememorarem a morte do menino, ela foi ao shopping, mandou fazer camisas para ela e para a família dela, blusas, né, com dizeres sobre o Henri. E ali, enquanto aquilo ali saía, ela que já vinha de vários dias e várias horas sem tomar banho, sem cuidar de si, falou, peraí, é o enterro do meu filho. Naquele momento ela nem sabia que o filho dela ainda tinha sido assassinado e nem que o principal suspeito era o seu então companheiro. Então ali, uma mãe pensando que perdeu um filho sem saber do que ela tinha perdido, ela pediu para fazer essas blusas. Enquanto as blusas eram feitas, ela foi ao salão dar uma arrumada básica no cabelo, né? Outra coisa, a primeira defesa contratada pela família do senhor Jairo faz com que Monique não veja as reportagens que diziam sobre as outras coisas do Jairinho. E aí a Monique fica sem saber daquilo e ao mesmo tempo a defesa faz a Monique andar para lá e para cá de mãos dadas com o Jairinho, andando com o Jairinho, né, ou então Jairinho, que a gente chama ele hoje de Jairo. Então, todas essas coisas em conjuntos vão mostrando que a professora Monique, ela, além de ser sempre inocente, ela foi sendo vítima de várias situações, de várias gradações, por que não dizer. Ela passa a ser vítima da primeira defesa, que a impede de saber quem era Jairo e ao mesmo tempo faz ela andar por aí com o Jairo como se ela fosse cúmplice dele. E aí quando ela descobre isso, ela tenta falar com o investigador, mas o Jairo entra no meio da história, ela só consegue dizer alguma coisa depois que ela vai ser presa. Segunda pessoa ou situação da qual a Monique foi vítima. O ex-marido que, se é pra gente olhar técnico, não cuidaram do menino, então tá. O ex-marido estava sabendo o que estava acontecendo ao filho, não comunica nada, mas é só a Monique que fica presa, né? Outra situação da qual a Monique vai sendo vítima, do próprio curso do processo, porque na medida em que as coisas vão acontecendo e ela vai demonstrando a inocência dela, outros setores da justiça começam, não, é que a gente quer que ela fique presa de maneira que a professora Monique está presa hoje. Por quê? Você já se perguntou por que a professora Monique está presa? Eu vou te dizer. Porque plantaram uma mentira lá, disseram, a Monique estava postando. Olha, ela estava solta, estava respondendo em liberdade pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ela não tinha nenhuma proibição. Aí o que fizeram? Fizeram montagem, pegaram uma postagem que foi feita lá da época em que ela tinha conseguido a prisão domiciliar. Aí a moça que criou o perfil Monique é Inocente fez uma postagem com a imagem dela, aí alguém já saiu falando assim, a Monique mal chegou em casa e já está postando. A Nicole, criadora deste perfil, no qual eu também posto, gravou um vídeo dizendo que as coisas não eram assim, mas pegou-se isso e mandou-se para o Gilmar Mendes dizendo, tá vendo, ela está postando, que era uma outra situação que não tem nada a ver com aquela primeira situação. Porque quando a Monique foi presa, ela estava respondendo em plena liberdade. Aí eu participei online daquela reunião da 7ª Câmara do Rio de Janeiro, onde eles reincriminam a Monique, né, por coação no curso do processo, por falsidade ideológica e também por tortura. E eles não dão nenhum motivo para isso. Não, vamos, é um acordo aqui. Reincriminaram ela. Então ela passa a ser vítima de todas essas questões. E aí eu fico sem entender, porque nós do Monique Inocente começamos a receber assim, não fale do ex-marido dela, eu não sei qual é a estratégia de defesa, nós não sabemos qual é a estratégia. O que nós sabemos é que a professora Monique é inocente, ela é uma mulher, eu não sei se esquecerem de uma mulher no processo faria essa mulher ser inocente, o que eu sei é que a professora Monique é inocente. Essas estratégias todas aí, no meu modo de entender, servem para uma pessoa que realmente cometeu crime e precisa ser esquecida. O fato é que a professora Monique não cometeu crimes. E enquanto uma parte até da defesa entende que ela precisa ser esquecida, há outras pessoas que estão indo por aí de podcast em podcast, inventando mentiras sórdidas contra ela, e essas pessoas não são desmentidas. E aí o perfil Monique é Inocente vai fazendo isso, de desmentir essas coisas na medida em que nos é possível, na medida em que a gente pode fazer e até quando e como a gente puder fazer.
Mas isso tudo para dizer que a Monique, de fato, é inocente. O resto é conchavo jurídico, político, tem muita gente crescendo politicamente nessas calúnias e difamações que vêm sendo feitas o dia inteiro contra a professora Monique. Mas a gente só sabe e tem certeza de uma coisa: a professora Monique é inocente, porque está provado no curso do processo que ela é inocente. Então, vamos fazer alguns adendos, porque eu havia dito aí nesses 10 minutos anteriores que a professora Monique teve de ir ao shopping fazer umas camisas, e em homenagem ao filho, né, que é bom deixar muito claro que ela nem sabia que ele tinha sido assassinado e nem sabia que o principal suspeito era o seu então companheiro. Ela não sabia de nada dessas coisas, ela tinha perdido o filho dela. E aí é bom enfatizar que ela já tinha ficado alguns dias e horas sem se tratar, sem se cuidar. Ela tinha arrancado, né, aqueles arranjos que as mulheres fazem no cabelo, e alguém da família e até mesmo o seu então companheiro disse: olha, você está muito desfigurada, dá uma arrumada nessa aparência. Porque naquele momento ela nem fazia ideia de que o filho dela havia sido assassinado. Já tinha aí alguma coisa que estavam indicando lá no necrotério, alguma coisa assim, mas para ela aquilo tudo era uma viagem, porque ela está assim: olha, eu levei o meu filho ao hospital, não tinha nenhuma mancha, nem sinal de lesão nenhuma. Então essas coisas aí, alguma coisa está acontecendo que a gente vem olhar depois, que isso tem muito a ver com aquela proposta que o Sigmar só foi chamado lá no tribunal porque a Monique o menciona na carta dela, aquela carta de 29 páginas que ela escreveu ainda em 2021. Ela vai dizer que esse Sigmar propôs a ela que ela cuidasse da questão do enterro, do velório, e que ele com Leniel iria olhar as questões do necrotério e das questões do óbito, né, da necrópsia e tudo. E o que ela não percebeu naquela época e a gente percebe hoje é que o que será que foi tramado ali, hein? Aí, amigo Leniel, quem sabe a gente bota aqui uma morte, assassinato, alguma coisa assim? Porque, infelizmente, eu sei que as pessoas não gostam que a gente mostre isso, mas infelizmente o Leniel estava cumprindo o ritual do crente, o homem cristão, e eu sou um cristão, então estou falando isso com muita liberdade. O homem cristão que sente que perdeu uma esposa, primeiro ele entra naquele processo que ele não deu conta de um casamento, depois ele entra naquela história de que ela o rejeitou para viver uma vida lá com aquele ex-vereador. E aí tem sempre aquele amiguinho militar que entende dos Paranauê, que ensinou Leniel a tornar Monique criminosa. Eu digo isso por experiências que eu já vi em outras situações, que o homem cristão assim consagrado, humilde, quando a mulher sai do casamento, ele sempre tem um outro amiguinho da segurança pública na igreja que o ensina a fazer a ex-companheira parecer-se criminosa. Então, na minha concepção, foi isso que o Sigmar estava fazendo lá com o Leniel, ensinando a como criminalizar a professora Monique, enquanto ela estava lá inocentemente cuidando do velório do filho. Mas, seja como for, como ela não sabia o que tinha acontecido ao seu filho, ela entendeu que enquanto ela aguardava no shopping para as camisas serem feitas, ela podia passar no salão e se arrumar um pouco para o enterro do seu pequeno, que ela não sabia que havia sido assassinado. O segundo adendo é que eu acho assim curioso que as pessoas elas têm frases prontas para manterem os seus preconceitos, né? Elas têm frase pronta para falar assim, para acusar a Monique de assassinato, né? Ah, a mãe estava em casa. Ah, se fosse eu, são as frases prontas de quem nunca nem passou perto dessa tragédia, porque o que aconteceu com a professora Monique foi uma tragédia. Ela que vinha cuidando tão bem do seu filho, e isso é visível tanto no perfil pessoal dela, e não são fotos não, são vídeos que transmitem a verdade daqueles momentos. Nós temos postado agora também no Monique é Inocente essas questões, né, da relação dela com o filho, como isso prova como ela era cuidadosa, presente, como o Henri era apaixonado por sua mamãe. Só que aconteceu uma tragédia, que mesmo não sabendo exatamente que ela tinha sido dopada pelo seu companheiro, ela acordou ali com aquela informação de que o filho dela estava em PCR. E aí as pessoas transformam essa tragédia em uma mãe desleixada, trocou o menino por dinheiro, e quem faz isso principalmente é o senhor Leniel. Aí as pessoas, as mesmas que usam frases prontas para incriminar uma pessoa que elas não conhecem e que preferem não conhecer, elas usam frases prontas
para sustentar a ilusão delas. Ai, o pai do menino está chorando, ele está lutando pelo filho. Ah, ele não estava lá. Né? Ah, a guarda era dela. A guarda não era dela, a guarda era compartilhada e ele sabia de coisas antes dela, como eu já tinha dito aí no vídeo que não foi ao ar na Rede Rio. Mas junto com isso as pessoas colocam frases tipo, ele não estava lá, ou então, ele luta por justiça pelo filho. Eu acho engraçado as pessoas acreditarem nessa frase, que Leniel luta por justiça pelo filho, porque é assim, se eu me sentisse lutando por justiça pelo meu filho, ao mesmo tempo que eu estou acusando falsamente a pessoa que eu sei que jamais faria um mal ao nosso filho, que seria eu e a minha ex-esposa, né? Eu estou mostrando para vocês que eu sou mau caráter. Eu disse isso para uma pessoa, enquanto o Leniel, o problema não é que ele está lutando ou não está lutando pelo filho dele, é que quando ele vai a público, de podcast em podcast, acusar falsamente a sua ex-esposa, ele está contando a essa pessoa com quem eu estava conversando, a mim e a você, ele está contando para a gente que ele não é boa pisca. Porque o Leniel tem direito de ser político, tem direito de fazer alguma coisa em cima da própria tragédia, tem direito. O que ele não tem direito, que o torna criminoso, é quando ele começa a surrupiar a outra pessoa que também é inocente. Porque o Henri é o inocente que veio a óbito, o inocente vítima fatal do que aconteceu. E a professora Monique é a inocente que sobreviveu, mas que está sendo todo dia esmagada com as mentiras, com as injúrias, com as calúnias do seu ex-marido. E aí, eu não desejo não, eu sei que tem até gente da família da Monique que fala assim, eu desejo que ele ganhe as eleições. Não desejo que um homem que está sendo eleito em cima das falsidades que ele está cometendo contra a sua ex-esposa, esse cara não merece ser eleito, esse cara não merece ser um homem público, a menos que ele pare com isso e que ele apenas lute por justiça pelo seu filho. E que deixe a sua ex-esposa, a mãe do Henri, também sair da prisão para lutar pelo filhinho dela. E essa luta da professora Monique começa assim, esclarecendo o que aconteceu, o que ela tentou fazer, mas as tentativas de esclarecimento que ela começou a fornecer enquanto ela estava respondendo em liberdade, foram transformadas pelo seu caluniador maior, que é o senhor Leniel, em ela está me ameaçando, ela está coagindo pessoas. Monique nunca coagiu ninguém, ela só queria esclarecer todas as coisas. Nunca foi ameaça para criança nenhuma, muito menos para o seu filhinho que a amava profundamente. Né? Possivelmente, caso se prove que o Jairinho não atentou contra a vida desse menino, ele morreu foi de susto ao encontrar com o amor da sua vida, tentar encontrar com o amor da sua vida e dar de cara com aquele homem que agiu de maneira estranha com ele. Mas Leniel sair por aí acusando a professora Monique, isso é criminoso. Isso não merece ser eleito. E eu digo isso não é porque eu odeio Leniel, não, é porque eu o amo e a gente precisa que ele então seja eleito de forma justa. E não pelas vias que aconteceu, por exemplo, com o João de Deus, que é o que eu queria te falar agora. O nosso terceiro ponto aí que a gente precisava rever. Por isso eu queria dizer para você que mostrar as omissões do pai não significa dizer, né, como ele mesmo e muitas pessoas, milhões de pessoas fazem contra a professora Monique, mostrar as omissões do pai não significa dizer que ele é que é o assassino. Também a professora Monique não é assassina. Ela não matou, mas ela foi omissa. Também não foi omissa. Ela não matou, mas ela trocou o filho vislumbrando vantagem financeira. Acusação mentirosa, data vênia, do próprio poder público, do Ministério Público. Isso é uma acusação esdrúxula. Falar que a professora Monique trocou o filho dela por vislumbrar vantagem financeira. Quem está vislumbrando vantagem financeira é esse homem no qual você acredita, né? Eu sei que a própria família da Monique tem se manifestado para a gente com temores, não querendo que a gente fale do ex-genro, do ex-cunhado, do ex não sei o quê. Mas a verdade, gente, olha só, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão nos processar? Porque eu acho curioso que nós temos aí, por exemplo, a Antônia Fontinelli falando horrores de mentiras contra a professora Monique. E a gente não vê a família da professora se manifestando contra essa mulher. Temos o ex-marido falando barbaridades, falsidades terríveis contra a professora Monique e a gente não vê a família se manifestando, indo a público. Eu não sei o que está acontecendo, igual eu já disse aí nesse vídeo, né, que não foi possível executá-lo lá na Rede Rio.
que eu não sei quais são as estratégias de defesa. Tem aquela questão que existe aí nos meios jurídicos, não, que se a Monique fosse esquecida, talvez ela seria inocentada, mas olha só, isso que eu queria falar com você. Primeiro, mulher no Brasil, ainda mais quando ela é acusada de maneira gratuita, que é o que faz com a professora Monique, a mulher não é esquecida. Quero que as pessoas que têm essa teoria tragam para nós o caso de alguma mulher que foi esquecida. Vamos falar alguns nomes e olha que a Monique não tem nada a ver com os crimes que essas mulheres cometeram. A professora Monique não cometeu os crimes que eu vou te falar aqui agora. Por exemplo, Elise Matsunaga matou e esquartejou o ex-marido. Ela não foi esquecida até hoje, mesmo sendo produzida uma série para mostrar um lado mais humanístico da Elise, ela não é esquecida, mesmo depois do processo consumado. Né? Suzane von Richthofen, que a professora Monique não tem nada a ver com essa personalidade, não é esquecida, mesmo ela tentando reestruturar a própria vida, tentando se dar uma chance, casando, tendo filhos, as pessoas estão fazendo um auê em cima da Suzane von Richthofen. E a diferença entre ela e a professora Monique, que a professora Monique não cometeu nenhum crime. Terceiro, Ana Carolina Jatobá, que era uma pessoa da confiança tanto da Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela, quanto da própria Isabela, mas aí eles ficaram em silêncio, a mídia não deixou ela falar, e aí as pessoas não esquecem dela não. O próprio Leniel sai por aí falando que ela é pior do que o Alexandre Nardoni, aquela coisa toda. 3 mulheres não esquecidas. Posso mencionar a 4ª mulher, que foi a psicóloga mãe do Joaquim, que ela, ali sim, por algum descuidado, ela deixou o filho ser tomado conta, né, por uma pessoa que era envolvida com tóxicos, para dizer assim. E aí esse cara acabou matando o filho dessa psicóloga, ela ficou em silêncio, e ainda assim temos diferenças. Porque essa psicóloga, ela realmente cometeu crimes de omissões. A professora Monique não. O processo mostra que a professora Monique não sabia que o filho dela estava passando por aquilo, por mais que ela tentasse investigar, e conforme eu disse aí no vídeo que não foi ao ar na Rede Rio, a gente vai ver, eu vou fazer um vídeo ainda específico sobre as conversas que a justiça conseguiu captar da babá. A babá diz por 2 vezes, ela esconde da professora Monique 2 situações em que há indício de que o menino tenha sofrido nas mãos de Jairo, né? Mas aí, a Monique, nem esse crime de omissão que a psicóloga cometeu, a Monique não cometeu. Agora, por que a psicóloga me parece que foi o exemplo de ter ficado esquecida? Porque ela não tinha um ex-marido que ia todo dia, de podcast em podcast, toda semana, em eventos poderosos, um marido que se mancomunou com gente poderosa, se mancomunou aí, né? Agora a gente está vendo Pisciane, milícias, etc. O homem vai sair para as eleições assim, né? E aí até pega esse gancho para mostrar isso. Primeiro, que é impossível esquecer da professora Monique, porque esse marido que a calunia todos os dias, ele precisa ser contraditado todos os dias. E essa é a opção minha e do perfil Monique é Inocente. Ainda que nos processem. Eu até vou achar estranho, para não dizer patético, que nos processem, sendo que eles não processam o Leniel, não processam Antônio Fontinelli, não processam esses jornalistas aí da Record que falam mal da professora, não processam. Aí vão processar nós, apoiadores, que temos certeza absoluta da inocência da professora. Aí a gente vai ser processado porque estamos mexendo num anjo barroco chamado Leniel Borel? Que coisa estranha é essa que está acontecendo? Com todo o respeito que eu tenho à dor da família. Mas quando a gente fala em dor da família, eu também me lembro de uma médica geriatra famosa que mexe com idosos em fase terminal. Ela esteve naquele programa Provoca, lá da TV Cultura, e aí o entrevistador, né, o Marcelo Tasso, pergunta a ela assim: e o que você fez com a sua dor ali diante da morte do seu pai? Ela falou: eu tive um foco. Eu sempre dizia para mim, a minha dor eu vou lidar com ela depois, ou quando meu pai for curado, ou quando meu pai vier a falecer. Agora a dor é do meu pai. É isso que eu queria dizer a familiares, amigos, apoiadores da professora Monique, que tem medo de ferir Leniel. A nossa concentração tem de estar na dor da inocente professora Monique, que está presa por uma manobra jurídico-política. Né? Essa é a minha opção, essa é a opção do perfil Monique é Inocente. No sentido de que a família deveria entender que, ainda que eles tenham dores,
A professora Monique, além de padecer as mesmas dores que a família está sofrendo, ela está presa. Então, deveria se estar concentrado em ir lá tirar aquela mulher da cadeia, em incomodar o ministro Gilmar Mendes, que se deixou sucumbir a uma mentira jurídica e política que está nesse processo, né? Então, pegando esse gancho, eu fiquei pensando nisso, né? Como que o senhor Leniel, e esse é o quarto adendo que eu gostaria de fazer, como que o senhor Leniel, ele está mancomunado com forças estranhas do Rio de Janeiro, exatamente igual ao caso João de Deus. Olha, não vou dizer que Leniel cometeu crimes contra os filhos, mas ele está cometendo crimes contra a ex-esposa. Já disse isso. O Ministério Público deu a um homem, um ex-marido frustrado, a licença macabra de atentar contra a ex-esposa, ou seja, violando todos os direitos que a inocente tem em relação à Lei Maria da Penha. E aí, esses dias eu vi, né, durante as minhas férias como professor, eu resolvi acompanhar alguns documentários e vi aquele documentário produzido pelo Globoplay, que é o do caso João de Deus. E muito me impressionou porque eu vi ali muitas ligações com o estilo com qual as coisas estão acontecendo em relação à professora Monique e em relação a essa adoração ao senhor Leniel. Porque o João de Deus era um homem de muita credibilidade e ele deixava as próprias pessoas que confiavam nele confundidas. Até as vítimas ficavam confundidas porque ninguém acreditava naquelas vítimas. Aquelas mulheres foram acusadas de estar querendo arruinar um homem bom, um homem que curou pessoas e curou mesmo, né? Mas aí ele curou milhões de pessoas e resolveu sair violando, estuprando cerca de 600 mulheres no período de 40 anos. E essas mulheres tentando falar e ninguém acreditando nelas. A professora Monique está exatamente aí. Mas, assim como João de Deus demorou, mas foi pego, eu entendo que se o Leniel continuar nesse percurso que ele está construindo para si, que é entrar na política, arrasando, acabando, estragando a vida da sua ex-esposa, mais cedo ou mais tarde ele será descoberto, porque ainda tem gente justa na justiça, né? E aí, esses vídeos que vocês tanto criticam vão servir para muita coisa, porque o João de Deus tinha casos que foram tentados ser levados à justiça há 40 anos anteriores a quando aconteceu, né, a prisão dele. E aí 40 anos depois aquele material que parecia que era vão foi produzido. Por isso eu digo a você que sabe do que eu estou falando, que morre de pavor do senhor Leniel, faça uma ocorrência. Você foi ameaçado por ele? Faça uma ocorrência, crie documentos, semeie porque essa árvore pode demorar muito a crescer. Mas quando ela crescer, a árvore da justiça em favor da professora Monique e contra as mentiras do senhor Leniel, ninguém vai conseguir derrubá-la. Que foi isso que as vítimas de João de Deus fez. Eu estou dizendo isso porque são duas pessoas religiosas, duas pessoas de credibilidade, mas foram duas pessoas que foram misturando a credibilidade que têm com a má fé aí nos lugares íntimos, nos lugares não oficiais, né? Menino, mas essa acusação que você está fazendo contra o Leniel é grave. Olha, nada é mais grave neste momento do que esse homem atentar contra a sua ex-esposa, que ele sabe que ela é inocente. E aí o que ele faz? Ele coopta Ana Carolina Oliveira, ele coopta a mãe, né, da Daniela Pérez, a Glória Pérez. A propósito, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Porque veja uma coisa, no caso da minha filha, foi um caso feito de especulação, porque como tudo aconteceu no meio de uma novela, começaram a ficcionar o real. Então tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis, era que o processo fosse mostrado, porque o processo é onde tem tudo que aconteceu de verdade. E aí aconteceu essa série, que a única condição que eu pedi para poder ceder toda a documentação que eu tinha, era que se ativesse ao processo, a verdade do processo. Aqui a Glória Pérez, naquela entrevista que eu fiquei levando a vocês alguns pareceres sobre ela, a Glória Pérez, ela está dizendo que o que a salvou, porque ele estava falando assim, o que você acha sobre a produção dos streams, né, do documentário? Porque estão fazendo aí um documentário acerca do caso Henri, com a professora Monique inocente e presa. Aí a Glória Pérez dá uma resposta correta. Ela fala assim, não, o que me salvou foi o streaming, foi essa questão das plataformas, a produção desse documentário, porque o documentário ele foi baseado no que está no processo. Agora o Leniel ele corre do que está no processo, ele está aqui fora mentindo
fazendo vocês acreditarem que o que ele está falando é o que está no processo. Essa é a primeira diferença. Agora, vamos ver uma outra coisa aqui, para você ver que tem má fé nessas questões todas, né? Glória, eu vejo você nas novelas, essa parte social tua, ela é muito viva. E eu posso dizer que você é precursora. Sim, sou. Campanhas e novelas, sim. E isso foi muito pela Dani ou é uma coisa que você já tinha? Não, isso foi anterior a Dani. A primeira campanha que eu fiz em novela foi na minha primeira novela das 8 horas. Eu não sei se vocês entenderam a sutileza do que o Linneu estava querendo arrancar da Glória Pérez, mas ele não conseguiu arrancar. É porque ele vai dizer o seguinte: olha, essa sua luta social por questões sociais, isso é anterior à morte da Daniela ou isso é a partir da morte da Daniela? Olha a sutileza. Você vê que o cara está politicamente, ou seja, no pior sentido da palavra politicamente, está politicamente preparado. Porque politicamente preparado é aquela pessoa que pensa na polis, né, de onde vem a palavra política, a arte de lidar com a polis. A pessoa que tem um sentimento político faz o que a Glória Pérez falou com ele, jogou a baldeografia no propósito dele, porque ele está assim: você fazia isso a partir da morte da Dani ou já fazia isso antes? Aí ela já responde prontamente: não, fazia isso antes. Ela vai falar uma série de coisas que ela fez, de novelas, de trabalhos, onde ela chamou a atenção da sociedade para causas sociais, e é fato. Agora, ele até mudou de assunto depois porque ele não tinha essa causa social, ele não era um homem da polis, no sentido de lutar por questões sociais. Ele passou a fazer isso a partir da morte do filho e, desculpe-me, os anos, os tempos vão provar isso que eu estou dizendo. Ele sim está fazendo isso vislumbrando vantagem financeira. É exatamente o que a Monique jamais faria na vida dela, que é vender o seu filho vislumbrando vantagem financeira. Tem um homem vendendo a memória do filho vislumbrando vantagem financeira. E é isso que eu estou dizendo. Ele coopta pessoas boas, pessoas interessantes, pessoas criativas, como a Glória Pérez, que tem lá os seus equívocos ideológicos, né? Mas enfim, eu queria que você entendesse isso. Ele queria jogar uma coisa assim: ai, a minha ferida me fez lutar, para dizer que ele está fazendo isso com a dele. Mas não, ele está lutando a partir da ferida dele, mas ele não era um homem da polis antes disso, não. Ele era um homem preocupado com negócios dele. O que não tem problema nenhum. O problema é duas coisas: é você ficar abusando da imagem da memória do próprio filho, e segundo, fazendo isso ao mesmo tempo que está desgraçando a vida da ex-esposa, que ele sabe inocente, que ele sabe que não houve mãe melhor para o filho dele do que a professora Monique. Isso é de cortar a alma. Alguém fazer isso está te contando quem esse alguém é, né? Entrar para a política desse jeito. Mas vamos ver mais uma coisinha ainda, vamos ver se vai dar tempo aqui. E o preço alto, né, Glória? É porque não é só a dor da perda já é uma coisa assim que não dá para mensurar. Que rasga, gente. Mas fora isso, é quando você vai verificando a indiferença com que se trata esse assunto, com que a legislação trata o seu filho, como se fosse nada, entendeu? Acabou, deixa pra lá, você é um psicótico, porque tá ali só pensando naquilo. Tem coisa que a gente ouve assim. Eu ouvi, você deve ter ouvido também. Então, aí que a gente tem essa outra sutileza, né? Eu compreendo e concordo com a indignação da Glória Pérez, no sentido de que o sistema judiciário acaba tratando ou a vítima, ou a pessoa, a vítima fatal, né? Tanto a vítima que sobreviveu, quanto a vítima fatal, de maneira descartável. É mais um caso entre 1 milhão de casos que a gente lida. Eu entendo essa indignação. O problema dessa sutileza é que a professora Monique, ela é também uma vítima. Ela não foi vítima fatal, mas ela é vítima. E agora ela é vítima, inclusive, do Poder Judiciário, que eles estão tratando como assassina, como gananciosa, como todas as coisas horríveis que não tem nada a ver com a personalidade dela. E essa é uma baita de uma injustiça que está sendo cometida por gente que acha que está aí para corrigir a justiça. Não acho justo esse cara se tornar um vereador, ele bota a culpa no judiciário e daí para frente, e ela vai falar assim: não, a culpa inclusive é do legislativo. E esse homem que quer justiça pela vítima está massacrando
a identidade, massacrando a personalidade, massacrando o luto da outra vítima, que é a ex-esposa dele. E isso é muito injusto, a gente não pode concordar com isso. Alguém tem de se pronunciar acerca disso, e é isso que eu estou fazendo aqui. Lamento muito se alguém for me processar por isso, ao mesmo tempo que não vão processar esse que está mentindo e cooptando gente tão legal quanto a Glória Pérez e a Ana Carolina Oliveira, e a tradição brasileira, que é muito estranha, né? Como o Brasil consegue acreditar de graça que a Monique é assassina, sendo que ela apresentou todas as provas e muito mais da pessoa maravilhosa que ela é. É muita covardia isso, gente. O que a gente precisa entender é isso. Se existem essas falsas acusações rolando o dia inteiro, inclusive do ex-marido dessa professora contra ela, a gente também tem de ter com a mesma celeridade a liberdade de irmos desmentindo essas questões todas. Porque é muito injusto o que está acontecendo. Mas fique agora com a outra questão que eu estava conversando com a doutora Elisa. E desde já, muito obrigado pela sua atenção. Voltando um pouquinho aqui, que o pessoal se apega em algumas frases, né? Porque, o menino falou para a mãe, perguntou para a mãe se ele atrapalhava ela, né? Que era o que o talvez violentador, né? O acusado, dizia ao menino. Eu acho interessante, pensando até no imaginário popular, que as pessoas assistem muito filme de terror, de psicopata, etc. E nem vamos considerar a fantasia popular. Aí na hora que a gente tem de lidar com uma situação de um suposto psicopata, a gente cai no truque dele. Por que acontece? Enquanto ele estava lá perguntando para ela a questão do vídeo e tudo, ele conseguiu sair de casa, falar com ela enquanto ela estava no salão, né? E ele conseguiu reverter a percepção dela dos fatos. Aí a gente assiste filmes e fica encantado com essa capacidade de um psicopata fazer isso, e aí quando vem na vida real, a mulher é que tem que ser culpada por ter caído no discurso do psicopata. Então, a questão é essa. Né? Eu estou dizendo assim, se no imaginário do grande público ele é psicopata, eu estou dialogando com o imaginário do público. Se ele é ou não... Se existe realmente essa possibilidade, são os psiquiatras e psicólogos que, se vierem avaliá-lo, né? E que vão passar essa informação para os juízes. Eu quero deixar claro aqui, como eu trabalho com essa área, né? Eu não me sinto nem um pouco confortável, né, em corroborar essa hipótese diagnóstica do senhor Jairo, né? Porque é uma pessoa diferente do caso da Monique e da família, que eu conheço pessoalmente, tive acesso a uma série de informações, né? O senhor Jairo eu não conheço, né? E não tenho aí nenhum tipo de elemento que eu, como uma profissional da área, né, possa levantar tal hipótese, o que não significa que ele não seja ou que ele seja, né? Mas apenas um profissional extremamente qualificado que realize uma avaliação com a própria pessoa, né, para chegar a um diagnóstico desse, né? Eu estou te falando isso porque existem também outros transtornos, né, que podem ser responsáveis por comportamentos manipuladores, né? O histriônico, por exemplo, né? Transtorno de personalidade histriônica, pessoas com transtorno de personalidade borderline. Mesmo pessoas bipolares podem ser manipuladoras, né? Os neuróticos, né, histéricos podem se tornar pessoas manipuladoras, né? Então, o fato de ser uma pessoa charmosa, né? O fato de ter agredido supostamente crianças aí, né? Que tem sido falado isso, não sei se isso está devidamente, cientificamente, juridicamente comprovado, não faz dele um psicopata, né? Faz dele uma pessoa com um histórico complexo, né? Um histórico realmente complexo a ser avaliado, mas, né? Também não significa nada, né? A rigor, né? No rigor técnico, tá? Bom, depois a questão é que essa fumaça não pode ser usada contra a professora Monique. Essa que é a questão. Sim, eu concordo com tudo que você falou. O que eu acho estranho ainda que não haja então comprovações disso, né? De qual seria a psicopatia, a psicose, alguma coisa assim, mesmo assim, isso é usado para criminalizar a professora.
professora Monique. Exatamente. E quando o Henri, né, como você falou, disse para a mãe, né, perguntou para a mãe, mãe, eu te atrapalho, isso não é indício de tortura, né? O Uhum. meu filho hoje chegou para mim, né, eu estava preparando a nossa live. Meu filho tem 29 anos, né? E ele teve que entrar no quarto porque o interfone estava tocando, eu estava de fone, não estava ouvindo. E ele chegou para mim e falou: mãe, desculpa, eu te atrapalhei, né? Enfim, isso não é indício de tortura, maus tratos, né? As pessoas Uhum. pegam qualquer coisa, né, para associar a tortura e culpabilizar a Monique, né? E, mais uma vez, né, quando o Henri estava no colo do pai, aos berros, dizendo, por favor, pelo amor de Deus, eu não quero ir, ah, bobagem. Ele tinha que Isso trabalhar cedo no aí outro tudo dia, bem, releva. né? Releva. Isso aí não é importante, né? Mas então é disso que a gente está tratando aqui, né? Sim. De como que a gente julga, né? De forma Uhum. diferenciada. E eu acho isso muito importante, Alexandro, porque a maioria das pessoas que nos assistem são do sexo feminino e a maioria da psicologia é do sexo feminino. E isso me Uhum. preocupa, porque somos nós as primeiras a perpetuarmos esse tipo de opressão, né, contra a mulher, esse tipo de preconceito, né, esse tipo de escolha. Então Chega. vamos lá, a próxima. Por que a professora Monique deu uma entrevista de mãos dadas com Jairo e depois mudou a sua versão dos fatos? Gente, essa é muito fácil. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.